Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um encontro de ATPC, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio, componente curricular Geografia. Meu nome é Cristina, estou como professora coordenadora de Núcleo Pedagógico aqui na Diretoria de Ensino, região Campinas Oeste. É muito bom poder conversar com vocês em mais um encontro. Então, vamos lá? Bom, esse é o nosso 15º encontro. No encontro de hoje, nós temos a seguinte pauta. No primeiro momento, as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. No segundo momento, as competências específicas de Ciências Humanas e competências específicas de Geografia para o ensino fundamental, ambas presentes no currículo paulista. Nós vamos ver hoje a plataforma MEC, de Recursos Educacionais Digitais, teremos os comentários finais e o encerramento. O objetivo do encontro: apresentar a plataforma MEC, de Recursos Educacionais Digitais, como possibilidade de recurso pedagógico para navegação, estudo, análise e auxílio ao planejamento de roteiros de aulas. Nós vamos ver agora as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular contempladas no nosso encontro de hoje. Primeira competência: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Quarta competência: utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Quinta competência: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Sétima competência: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Décima competência geral da Base Nacional Comum Curricular: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Agora nós vamos para as competências específicas de ciências humanas. Segunda competência: analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico científico informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Terceira competência: identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade,
exercitando a curiosidade, a autonomia, o senso crítico e a ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação social, espacial, ambiental e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Sexta competência: construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Sétima competência: utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Agora, competências específicas de geografia para o ensino fundamental. Primeira competência: utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. Terceira competência: desenvolver autonomia e senso crítico para a compreensão e aplicação do raciocínio geográfico, na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Quarta competência: desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Sexta e última competência: construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza. Eu vou apresentar para vocês alguns recursos, algumas características da plataforma MEC de recursos educacionais digitais como uma possibilidade de recurso pedagógico para o planejamento de roteiros de aulas. Nós temos aqui o layout inicial da plataforma MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, de recursos educacionais digitais. Então, nós temos aí vários hiperlinks que eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiro hiperlink, nós temos uma aba sobre. Esse hiperlink ele vai nos dar algumas características sobre a plataforma, os portais parceiros, os termos de uso e o contato. Então, a plataforma MEC de recursos educacionais digitais, ela é uma plataforma aberta. O que significa isso? Ela é aberta a todas as pessoas que se interessam pela educação e pela cultura digital, desde pais, professores, alunos, gestores, a sociedade em geral. Ela é uma iniciativa do Ministério da Educação. Foi lançada no ano de 2015, com a proposta de reunir e disponibilizar em um único lugar os recursos educacionais digitais dos principais portais do Brasil. É uma parceria de duas universidades federais, a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná e professores e professoras da educação básica de todo o Brasil.
Essas informações eu retirei da própria plataforma. Aqui vocês têm o link de acesso à plataforma. Outras características. A plataforma é um espaço construído por e para professores, ou seja, ela busca sim abordar a realidade existente nas escolas, já que é construída com a ajuda de professores e para professores. É um ambiente de colaboração. Haja visto que o professor pode acessar recursos disponibilizados por outros professores e também pode disponibilizar recurso, publicando assim um objeto que tenha interesse. Recursos em um lugar. A plataforma disponibiliza recursos dos principais portais ou plataformas do MEC, como o Portal do Professor, por exemplo, de portais parceiros como o Domínio Público, a Rede Escola Digital, que eu já apresentei para vocês em alguns encontros anteriores, o que facilita muito o acesso por parte do professor e também a questão da otimização do tempo, já que na plataforma MEC de recursos educacionais digitais há essa preocupação em colocar e disponibilizar em um único lugar vários recursos presentes em outros portais, em outras plataformas. Mais duas características nós temos aí da plataforma MEC Recursos Educacionais Digitais. Ela é um repositório. O que significa isso? Ela armazena no seu próprio site, na sua própria plataforma, uma cópia do recurso. Geralmente, essa cópia ela é de um recurso educacional aberto. O que significa isso? É um recurso que pode ser utilizado pelo professor para planejar suas aulas, que o professor pode, além de utilizá-lo, pode adaptá-lo, alterá-lo. E ela também possui uma característica de referatório, ou seja, ela não armazena, ela acaba permitindo também acesso a outros recursos educacionais digitais por meio de um link que dá a abertura ou acesso a uma outra plataforma. Geralmente esses recursos eles não são abertos, né, a direitos autorais com relação à utilização. Bom, todas essas informações vocês têm na plataforma MEC de recursos educacionais digitais. No segundo hiperlink, nós temos a seção Ajuda. Nessa seção Ajuda, ou Central de Ajuda, nós temos os seguintes elementos: publicando recursos, há informações de como o professor pode publicar um recurso, há informações de como encontrar um recurso, como é feito aí a busca. Há também a possibilidade do professor participar da rede, colocando suas opiniões, sugestões, mediante ou referentes a determinado recurso educacional que ele utilizou. E a possibilidade também de criar uma conta, gerenciar essa conta e até mesmo poder criar uma coleção de recursos educacionais digitais na própria plataforma. Um terceiro hiperlink que nós temos, ele dá acesso à educação conectada. A educação conectada ela é um programa de inovação e educação. Aí os professores que tiverem um pouco mais de interesse em saber a respeito da educação conectada poderão acessar este hiperlink e abrir aí esse portal, obtendo aí maiores informações. Nós temos a última seção, que é buscar, a seção de busca, onde o professor poderá colocar um objeto, o nome de um objeto ou temática que ele deseja pesquisar, ou até mesmo realizar a pesquisa por recursos, coleções ou usuários. Nós vamos realizar uma navegação pela plataforma para verificar algumas possibilidades de trabalho. Ou a página inicial da plataforma MEC, Recursos Educacionais Digitais. Nós temos a seção sobre,
ajuda, educação conectada e buscar, assim como apresentei para vocês. Temos um retângulo aqui para podermos colocar uma temática ou uma palavra-chave do objeto que nós desejamos aí buscar. Nós podemos optar ou por recurso, ou uma busca por coleções ou por usuários. Vou apresentar, aqui embaixo nós temos recursos educacionais digitais, materiais de formação e coleção dos usuários. Vou apresentar para vocês um vídeo que nos dá um panorama geral da plataforma MEC de recursos educacionais digitais. Nós, professores, sabemos da crescente importância de trabalhar com as tecnologias digitais e existem milhares de recursos na internet disponíveis para isso. Mas, para encontrar o recurso ideal, não é fácil. Precisamos de muito tempo para buscar e avaliar aquele que melhor se integra ao objetivo das nossas aulas. Por isso, o Ministério da Educação está desenvolvendo a plataforma MEC de recursos educacionais digitais. A plataforma reúne recursos digitais dos principais portais como Portal do Professor, TV Escola, Domínio Público e de vários outros parceiros, sem contar os diversos materiais de formação. São inúmeros materiais concentrados em um só lugar, tornando nossa busca mais prática e rápida. Nela podemos guardar os recursos em coleções, curtir, compartilhar e trocar experiências de uso com outros professores. Isso quer dizer que a plataforma ficará cada vez melhor com a participação da nossa rede. E isso não é só para professores, gestores, estudantes e toda a comunidade são super bem-vindos. Essa plataforma é nossa. Tivemos aí um vídeo bastante ilustrativo a respeito das características da plataforma MEC, Recursos Educacionais Digitais. Agora eu vou realizar uma busca de um objeto, ou melhor, de um recurso, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Vou colocar aqui geografia, que é nosso componente curricular. Vou deixar em recursos. Vocês já podem perceber, professores, que ele já abre a possibilidade de nós encontrar alguns temas e escolhermos esses temas, mas eu vou deixar geografia no geral, para que vocês tenham uma ideia dos elementos ou dos recursos disponíveis na plataforma com relação a esse tema. Bom, ele está carregando os recursos, nós temos aí 4.720 recursos encontrados, mas agora, a fim de facilitar um pouquinho a nossa busca, eu vou utilizar filtros. Componentes curriculares eu já coloquei lá no início, que ele nos apresenta uma série de possibilidades de componentes curriculares, mas eu não vou escolher neste momento. Tipo de recurso, eu vou escolher animação, vou escolher áudio, mapa e vídeo. Plano de aula também. Etapas de ensino. No nosso caso, vou escolher 6º ao 9º ano e também ensino médio. Idiomas. Há várias possibilidades, desde o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, mas vou optar aqui pelo português. Há a possibilidade também de selecionarmos todos os idiomas que constam nessa nossa lista. No caso, eu vou deixar apenas no português e há a possibilidade também de refinar um pouco mais a busca colocando uma palavra-chave. No caso, vou deixar do jeito que está. Aí nós temos 301 recursos encontrados, reduziu bastante a quantidade em relação ao que nós tínhamos no início da busca.
Nós temos algumas possibilidades de vídeo, mais vídeos, Lençóis, Olinda, Código Florestal. A página carrega de 12 em 12 recursos. Então, vamos carregar mais 12. Nós temos o X da questão, geografia, esse vídeo aborda questões do Enem, que caíram no Enem. Aí, no caso, vou colocar para vocês esse recurso, Entendendo as Enchentes Urbanas. Foi um recurso enviado pela Fundação Lehman, é Geografia Simples, e está presente no YouTube. Então, vamos lá acessar esse vídeo. Bom, a própria plataforma abre um campo, um portal de acesso ao vídeo. Vamos ver alguns elementos. Ele coloca para nós aqui o tipo de recurso é um vídeo, componente outros, temática não coloca, etapas de ensino para o ensino médio, 40 visualizações ocorreram para esse vídeo, e aqui a possibilidade também de abrirmos esse recurso na plataforma de origem. Há um resuminho do recurso. Ele aborda a ocorrência das enchentes em áreas urbanas, relatando os motivos que levaram a esse fenômeno. Como estudo de caso, é mostrado os motivos que ocasionam enchente na Avenida Badiba City, no município paulista de São José do Rio Preto. Aí tem mais informações, né? Um recurso educacional aberto. Vamos lá. Professor Kelton Reis, e sejam muito bem-vindos ao Geografia Simples. Enchente é um problema que atinge diversas cidades brasileiras. Mas por que elas ocorrem? Embora as chuvas intensas sejam um fator importante na causa das enchentes, colocar a culpa só em São Pedro não é muito sensato. É necessário a gente entender como que o homem modifica o espaço em que ele vive e como que isso agrava as enchentes. A primeira coisa que tem que ficar claro é que enchente é um fenômeno natural. Sim, natural. Muitos rios formam a chamada planície de inundação, que é uma área onde, durante a estação chuvosa, essa área é alagada pelo rio. Então você teria o leito do rio na estação seca, chamado leito menor, e durante a estação chuvosa esse leito é ampliado, formando o leito maior, alagando a área correspondente à planície de inundação. Isso é um fenômeno natural. Ocorre que muitas cidades, devido à especulação imobiliária, devido à urbanização acelerada, elas ocupam essa área que seria da planície de inundação, ocupam com casas, com lojas, com comércios, o que potencializa os danos das enchentes. E você pode não perceber, mas se você mora em uma média ou grande cidade, na área urbana da sua cidade existem diversos rios, riachos e córregos que passam pela área urbana da sua cidade mesmo. É que muitas vezes eles estão canalizados, muitas vezes tem alguma obra que dificulta a visualização desses rios, riachos e córregos. Outro ponto importante é que ocorre a infiltração da água da chuva. Em áreas naturais, a água da chuva bate no solo, infiltra e vai escoando lentamente até chegar no leito do rio. Esse processo aí pode demorar dias, semanas. Já em áreas urbanas, há a impermeabilização do solo, ou seja, o solo tem muito concreto, muito asfalto, o que impede que a água da chuva penetre no solo. Então a água da chuva cai, bate nesse concreto, nesse asfalto e escorre rapidamente para o leito do rio, o que agrava muito as chances de enchente. Outro ponto que tem que ficar claro é em relação ao lixo, que muitas vezes é descartado de maneira inadequada, aí entupindo bocas de lobo e agravando o já prejudicado sistema de drenagem das cidades. Vamos ver na prática como as enchentes ocorrem?
Vamos para São José do Rio Preto, cidade do interior do estado de São Paulo de cerca de 440 mil habitantes, que é a minha cidade natal. São José do Rio Preto, durante muito tempo, sofreu e ainda sofre com os problemas das enchentes, que atingem diversas áreas da cidade, só que algumas com uma maior frequência. Agora eu estou na Avenida Badibacite, uma das principais e mais movimentadas avenidas da cidade, e que há muito tempo essa avenida sofre com os problemas das enchentes. Aqui embaixo dos meus pés e ao longo desse canteiro central aqui, ó, corre o córrego Borá. O córrego Borá que é canalizado durante toda a avenida, o que prejudica o seu processo de drenagem. E como vocês podem reparar, ao longo das margens do córrego, do que seria a planície de inundação do córrego, existem muitos comércios, muitas lojas, o que potencializa os danos provocados pelas enchentes. Outro fator importante é que a área da bacia do córrego Borá é relativamente grande e bem urbanizada, com muito concreto, muito asfalto, o que impermeabiliza o solo e a água da chuva escorre rapidamente para o já canalizado córrego Borá. Aí você vê imagens de satélite de São José do Rio Preto e esse azul aceso agora é o córrego Borá. Essa área amarela corresponde à área da bacia do córrego. Ou seja, toda a água da chuva que cai nessa área escorre para o córrego Borá. Veja que é uma área relativamente grande e bem urbanizada. E aí você vê imagens da bacia do córrego Borá. Então é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, que é a melhor maneira de vocês ajudarem na divulgação. Não deixe de se inscrever no canal e também de assistir os nossos últimos vídeos. Beleza? Então, aquele abraço. Da possibilidade de trabalho agora, nesse terceiro bimestre, com algumas habilidades prioritárias. Coloquei para vocês o 6º ano, com a habilidade G04B, identificar os componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e analisar as relações com a cobertura vegetal, a topografia e a ocupação do solo urbano e rural, já que ele aborda para nós como uma das causas e consequências da enchente, a ausência de cobertura vegetal, a ocupação do solo. No 8º ano, peguei para vocês a habilidade, selecionei a habilidade 17, analisar as diferenças na apropriação dos espaços urbanos, relacionando-as com os processos de exclusão social e segregação socioespacial, e discutir as políticas públicas de planejamento urbano dos países latino-americanos, em especial do Brasil. Do primeira série do ensino médio, a habilidade selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões com vista à prevenção de situações de riscos naturais. Vou fazer uma nova busca agora. Eu não vou colocar um tema, uma palavra-chave, vou deixar essa selecionada em recursos e vou pesquisar. E vou escolher o filtro geografia, vou fazer diferente do que eu fiz naquele momento. Tipos de recurso, no caso, eu quero uma apresentação, vou selecionar apenas a apresentação. Etapas de ensino, vou deixar em aberto. Idiomas, vou selecionar português. E aí vamos observar quantos recursos nós
obtivemos, no caso, 37 recursos. Nós temos aí processo histórico de colonização e descolonização, ocupação de espaços, interferência do clima e a cartografia como instrumento de representação dos lugares. É esse recurso que eu quero mostrar para vocês, professores. Vamos abrir o recurso. Pede para continuar. No caso, nós temos aqui uma descrição do recurso. Identificar os significados das relações de poder entre as nações a partir do conhecimento da cartografia. Verificar a importância da cartografia para a representação gráfica da superfície terrestre. Entender a necessidade da cartografia no cotidiano e compreender a relevância da cartografia como instrumento de representação dos lugares. Aí nós temos a pessoa que disponibilizou o recurso. Ele está disponibilizado na rede Escola Digital, foi publicado na rede Escola Digital. E nós vamos acessar esse recurso. É um recurso de geografia do 6º ano. Vamos acessar o recurso. Bom, vocês estão vendo que ele vai abrindo links. Atenção, o conteúdo abaixo é de um site externo. Nós vamos abrir. É uma apresentação da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. Uma apresentação do 6º ano. Aqui nós temos algumas perguntas, seriam para reflexão. Cartografia tem alguma ligação com geografia? Qual a sua utilidade prática? Para que serve? Nós temos a definição do que é cartografia, a importância da cartografia, a cartografia como instrumento de representação de lugares, a importância para a representação espacial, a importância das convenções internacionais, algumas representações da superfície terrestre, globo, mapa, a evolução da cartografia ao longo da história, a cartografia hoje, a evolução dos mapas, os elementos que nós temos presente em um mapa, títulos, convenções cartográficas, legenda, norte, escala, os principais elementos, exemplos de tipos de mapas, projeção cartográfica, projeção plana, cilíndrica, cônica, abordagem das distorções, a referente a distorções, uma tirinha e algumas questões para reflexão, mais alguns tipos de projeções, mais questões para reflexão e referências, e uma sessão de saiba um pouco mais. Então, essa é uma outra possibilidade que nós temos, que é de nós selecionarmos uma apresentação. Mostrei para vocês uma apresentação referente à cartografia, que o professor pode utilizar, adaptar. Vamos voltar à tela inicial de busca. Vou buscar agora, realizar uma busca por coleções. No caso, vou digitar a palavra-chave geografia. Quero apenas coleções referentes à geografia. É uma outra possibilidade de busca. Nós temos aí 14 coleções encontradas. A primeira coleção possui 62 recursos. E aí nós vamos ter outras coleções com uma menor quantidade de recursos. 3 recursos,
No caso, vou selecionar essa coleção que nos apresenta maior quantidade de recursos. Nós temos aqui a coleção do professor Vicente, Geografia Ensino Médio, uma coleção referente ao ensino médio. Nós temos 62 recursos. Vamos percorrer um pouquinho a página para observar os recursos que nós temos aqui disponíveis. Vamos pegar esse daqui. Escolher aula 16, Geografia, Mudanças Climáticas. Foi enviado pela Rede Escola Digital. Vamos selecionar. Duas visualizações foram feitas referentes ao recurso. Nós temos aqui uma descrição. Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração os aspectos históricos e ou geográficos. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos geográficos. É um recurso que foi enviado no ano de 2017 e modificado recentemente em 2020. Vamos apreciar o recurso. O recurso é um vídeo, pode ser trabalhado com a primeira série do ensino médio, segunda série ou terceira. Ele tem 8 minutos aproximados de duração. E aqui nós temos as habilidades da BNCC contempladas. Ensino médio do primeiro ao terceiro ano, da primeira à terceira série, problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável. Aí uma outra habilidade também para o ensino médio, primeiro à terceira série do ensino médio, analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e de acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis. Então, nós vamos agora apreciar o recurso. Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. O efeito estufa.
Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10.000 anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. O homem está mudando o ambiente. A cada hora, 9.000 pessoas somam-se à população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há 2 cenários extremos, um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4... Bom, professores, o vídeo não terminou, mas vamos parar aqui para que vocês possam acessá-lo em outro momento, com mais calma. Vamos retornar para a tela inicial da plataforma MEC Recursos Educacionais. Nós pesquisamos por recursos, por coleções, apresentei em uma coleção o vídeo Mudanças Climáticas, há possibilidade também de realizarmos uma busca por usuários. No caso, vou colocar geografia, só para que vocês tenham ideia de como é realizada essa busca. Nós temos aí 2 usuários, uma coleção e 0 coleções. Geografia visual, no caso, ainda não foi disponibilizado nenhum recurso ou coleção. Vamos retornar a mesma coisa com o outro. Então, essas são algumas possibilidades de navegação. Por recursos educacionais digitais, nós realizamos a busca. Agora, nós realizamos a busca em coleções de usuários também. Agora, nós vamos realizar uma busca
por materiais de formação. Nesta área, você acessa livremente materiais completos de formação, como cursos já oferecidos pelo MEC e seus parceiros. São conteúdos elaborados por equipes multidisciplinares e de autoria de pesquisadores e educadores renomados nas áreas. Então, nós temos aí alguns materiais. Tem um que eu acho bem pertinente à geografia, que é esse Educação, Pobreza e Desigualdade Social. É um curso que possui 5 módulos. Vou apenas mostrar alguns módulos para vocês. O módulo introdutório. Aqui tem um pequeno resumo do módulo. Nesse módulo é explicitada a relação entre pobreza, desigualdades sociais e educação. São abordados os caminhos para a reflexão e ações problematizadoras sobre as temáticas apresentadas no contexto da educação, a fim de expor a situação de exclusão social. Aí nós podemos clicar aqui nesse hiperlink para acessar o módulo introdutório. Vamos então, no módulo introdutório, tem aqui um pequeno trecho abordando Fabiano, trecho de Vidas Secas. Aí nós temos um módulo introdutório, onde ele fala de pobreza, abordagem sobre pobreza, desigualdades e educação. Há um vídeo a respeito de pobreza, distribuição de riqueza e renda no mundo e no Brasil, e outras possibilidades de navegação. Um vídeo de Paulo Freire e outras possibilidades. Então, vamos retornar. Há a possibilidade também de mais informações sobre o autor desse curso e como navegar. Bom, pessoal, aí um outro módulo é Pobreza e Cidadania. Ele tem abertura com um vídeo sobre uma temática severinas. Depois vocês poderão acessar e verificar com mais calma esse material. Então, essas são algumas possibilidades de acesso que essa plataforma, a plataforma MEC, Recursos Educacionais Digitais, nos dá. Há a possibilidade também de realização do cadastro e de entrar por meio desse cadastro. Bom, professores, gostaria de enfatizar que o objetivo do encontro de hoje era apresentar algumas características da plataforma MEC, de recursos educacionais digitais, como uma possibilidade de recurso pedagógico para navegação, estudo, análise e auxílio ao planejamento de roteiros de aulas. Então, nós já estamos finalizando a nossa reunião de hoje. Bom, gostaria então aqui de agradecer, gratidão pela presença de vocês em mais essa reunião, em mais esse encontro de JPC, e até o próximo encontro. Gratidão.